Você a amou como menino, quando dá para ser feliz por coisas mais simples, quando a perseguição é mais divertida e a captura mais decepcionante. Agora você a ama como homem, quando se é feliz em ter e manter, encontrar estabilidade, não perseguir mais a felicidade, porque o que você conquistou é a melhor coisa de todas e você sabe que nunca poderia ser melhor. É com muita empolgação e alegria que eu venho falar sobre uma das minhas melhores leituras. Foi A Filha do Conde, que é o terceiro livro da série dos irmãos Trelawney e que, olha, ganhou meu coração e se tornou um dos meus romances de épocas favoritos da vida. Quando eu li o livro anterior, o segundo livro da série, eu não dei nada pela mocinha que é mencionada no segundo livro. Ela é a ex-noiva do protagonista do segundo livro. Pelo ponto de vista dele, a gente acha que ela é uma mocinha sem graça, sem perspectiva de vida e tal, não chama muita atenção, então meio que passou despercebido na história. Mas quando eu cheguei nesse terceiro livro e conheci a Lavínia mais a fundo, gente, eu não esperava as revelações do passado que ela foi acometida durante a vida dela. Quando a Lavínia era bem novinha, tinha uns 15, 16, 17 anos no máximo, ela se apaixonou pelo Finn, que é um dos irmãos Trelawney. Mas, obviamente, os pais dela não permitiam que esse romance avançasse. Porque eles eram de classes sociais diferentes, ela era a garota rica, né, que os pais tinham planos para o futuro, né, um bom pretendente de posses e tal. E o irmão Trelawney, além de ser um bastardo, ele cuidava de cavalo. Na verdade, o serviço dele, ele pegava os cavalos para sacrificar quando não tinha mais jeito, né, então sacrificava e mandava eles. Enfim, vocês entenderam. É bem mediante esse acontecimento que a Lavínia acaba se aproximando do Finn, porque o pai dela acaba tendo que se dispor do cavalo preferido dela, então contrata o Finn para poder dar um fim. O Finn para poder dar um fim, enfim. Fim para poder dar enfim. Como ele vê que ela é muito apegada ao animal, então, meio às escondidas, ele não mata o animal e o mantém abrigado em algum lugar, e de vez em quando ele leva a Lavínia para poder ver o cavalo. Então os dois acabam se aproximando, se apaixonando, mas quando o pai deles descobre, arma um plano pra cima deles e acaba separando. Um fica muito chateado com o outro, eles não conseguem ter mais contato, então temos um salto de tempo. E os planos que os pais da Lavínia tinham com ela para se casar justamente com o protagonista do livro anterior, né? Que é mencionado várias vezes, inclusive ele aparece bastante aqui nesse livro também. Mas a Lavínia não quer saber. No início aqui do livro, ela fugiu de casa, que é o que aconteceu no segundo livro. Ela abandonou o rapaz no altar, né? Então, ela está escondida numa espécie de convento, onde lá ela consegue ajudar a acolher crianças abandonadas. Claro que tem uma finalidade aí nesse plano dela, mas vocês só vão descobrir depois. E uma situação em que a Lavínia se coloca em perigo para poder tentar ajudar algumas crianças, aí que o Finn se depara com ela para ajudá-la a tirar dessa encrenca e os dois voltam a se reaproximar. Porém, os dois estão muito diferentes do que eles eram há tantos anos atrás, há quase 10 anos, se eu não me engano. Será que eles querem retomar um relacionamento? Eles, né, vão esquecer o passado, seguir a vida separados ou simplesmente com uma amizade? A gente que sabe como é que funciona esses romances de épocas clichês sabe que no fundo tem aquele sentimento ainda ardendo, principalmente pela parte do fim. Ele deixa bastante explícito que ele ainda ama, que ele ainda quer, mas a Lavínia, ela está irredutível porque ela guarda um segredo que a gente não faz ideia, a gente só vai ver no final do livro esse segredo que me pegou de vez, que em momento nenhum da história imaginava que isso teria acontecido com ela, e quando ela foi exposta à realidade desse segredo da vida dela, ela de ter que enfrentar, sendo que ela tinha um intento na cabeça dela, mas quando ela se expôs, né, frente a frente com esse segredo, não era da forma bem que ela imaginava. Fico pensando, eu no lugar dela, se eu teria a mesma força de vontade, o mesmo pulso firme pra lidar com isso, porque é uma coisa que ela vai ter que carregar pro resto da vida, sabe? É uma dor, vamos dizer assim, que não vai ter fim. Ela vai ter que lidar, aprender a conviver com aquilo. Então a Lavínia se tornou uma das minhas mocinhas de romance de época preferida, porque eu admirei demais, além dela ter tido pulso firme e coragem de enfrentar os pais, lutar por aquilo que ela deseja, pela determinação e aquilo que a cometeu no passado, ela foi muito forte, mesmo com o coração destroçado. Ela conseguiu uma forma de contornar a situação e, né, meio que dar a volta por cima para tentar levar uma vida mais próxima de feliz possível. Claro, sempre com a ajuda do Finn, com a paciência que ele teve, com o amor, porque por mais que eles tenham passado muitos anos separados, ele nunca quis ficar separado dela, ele sempre quis ficar junto dela, então ele nunca desistiu de voltar a reatar o relacionamento deles. Ao contrário das outras mocinhas dos dois livros anteriores, eu amei a construção da Lavínia. A gente só tem que bater palmas pra essa mulher. O livro ele começa com uma pegada bem tranquila. A autora intercala no começo o reencontro do Finn com a Lavínia com
o primeiro encontro deles no passado, como é que foi o envolvimento deles, a diferença dos pais no relacionamento, até chegar ao presente, aos fatídicos acontecimentos que os separaram, e chegar ao presente, para a história conduzir e ter algumas revelações, enfim, para o desfecho. Então achei uma construção muito bem feita. Vou deixar o link de compras aqui, caso vocês estejam interessados, tá? Confiem em mim, gente. Não só eu li esse livro com a Polly também amou demais. Então, se vocês estão em dúvida, veja o vídeo dela para vocês confirmar também o quanto ela gostou. Vou deixar também minhas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o lugar que eu mais posto. Saber se vocês já leram essa série, se vocês já chegaram, né, ao terceiro livro, que é A Filha do Conde, o que vocês já acharam, se vocês gostaram. E aguardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.